Novos caminhos que a maternidade nos traz, o quadro apresentado pela clínica Nilo Franz. E hoje a gente conversa com a Sayuri Yamada, que cruzava novos caminhos voando, né, quando era comissária, e hoje tem um Instagram, mãe de 3 japinhas, que coisa mais fofa, e cria conteúdo. Tem uma história muito bacana para dividir com a gente sobre a maternidade, né, sobre essa caminhada que se faz com os 3 filhos. E olha, eu vou dizer uma coisa, é uma guerreira, porque é um de 3, um de 6 e um de 8. De 8. Parabéns. Obrigada. Parabéns por, em primeiro lugar, estar viva, né? Isso. Sorrindo e linda. Ah, obrigada. Então, ela é empresária, tá empresária ainda, junto com isso tem um negócio próprio e cria conteúdo. Como é que foi esse momento em que tu percebeu que as pessoas gostavam do que tu gerava nas redes? Então, na verdade, Ali, eu sempre publiquei, né, no Instagram, eu deixava aberto o conteúdo e alguns familiares e amigos começaram a pedir algumas dicas. E aí ali eu colocava no meu conteúdo do dia a dia uma coisa normal, né, vou postar no Instagram. E foi crescendo, e aí eu comecei a perceber que eu comecei a atrair muito público materno. Então, como eu já tive várias situações, a questão do ensino bilíngue, a questão de alergia alimentar, então eu sempre introduzia os assuntos que eu estava vivendo naquele momento. Agora também tenho meu filho que tem autismo, então eu sempre estou colocando um pouco de assunto relacionado à minha vivência naquele momento. E tu já tem, não, e já tem só aqui num segundinho pontuou 3 aspectos que são realmente, despertam muito interesse, que é a questão da alergia alimentar, sem dúvida nenhuma, do autismo e do ensino bilíngue, que eu fiquei bem impressionada com a força de vontade de vocês por educarem os filhos dentro de casa, vocês só falarem inglês. Por que essa decisão? Então, na verdade, eu era comissária de bordo, né? Meu marido é piloto, a gente se conheceu na linha aérea e eu tive um pouco de dificuldade para aprender o inglês, né? Foi aprender depois de grande. E eu pensei assim que quando eu engravidasse, isso foi antes de eu engravidar, eu pensei, quando eu tiver um filho, eles vão ter que falar inglês desde muito pequenos. Então foi assim que aconteceu. Quando eu engravidei, automaticamente a minha cabeça mudou assim o pensamento e aí eu comecei a assistir só vídeos em inglês em casa e a gente fez um acordo entre eu e meu marido e aí só entrou em inglês. Desde então a gente fala inglês dentro de casa bastante. Agora que eles estão um pouquinho maiores, não tanto como era antigamente, que eles eram menores, não tinha escola, mas a gente continua falando inglês. Eles só veem desenhos em inglês, então foi assim que foi evoluindo. Hoje eles falam fluentemente. Tá, e uma pergunta, tu e o teu marido brigam em inglês? Já brigamos. Porque é muito difícil quando não é a língua nativa da pessoa, tu realmente tem que pensar antes de falar. E eu fiquei imaginando isso, mas se bem que daí até é bom, dá pra brigar em português, as crianças também não entendem. Não, agora já entende tudo, né? Agora, não, mas assim, no início até era engraçado, porque o meu filho, né, que hoje é o mais velho, ele só entendia quando eu brigava com ele em inglês. Aí às vezes a gente falava no meio da rua, assim, que daí a gente não falava inglês na rua, né? Aí às vezes eu falava assim, ai filho, não faz isso. Aí ele ficava me olhando assim, o que tu tá falando, mãe? Aí eu tinha que falar inglês pra ele entender, assim. Então foi uma transição, mas foi muito legal, assim, sabe? E hoje, assim, ele nos corrige no inglês, porque o inglês dele é simplesmente perfeito, assim. Não, olha, meus parabéns, porque a gente sabe que é muito difícil, já é difícil muitas vezes para alguém que mora fora inserir a sua língua nativa dentro da família, que dirá vocês, é uma força de vontade incrível. Então vocês já são para mim um case de sucesso por conta disso. Agora me conta uma coisa, a intolerância alimentar, são todos os filhos que têm alguma intolerância, um deles só, e qual é a intolerância? Tá, é assim, ó, na verdade os 2 mais novos, eles tiveram uma alergia alimentar bem importante, na verdade. O do meio teve uma alergia que chama alergia à proteína do leite de vaca e ele era mediado, então tu não podia beijar ele assim, comer um sorvete com alguma coisa de leite, assim, um sorvete de morango. Sério? Beijava ele, inchava, assim, aparecia o beiço, assim, a boca certinho. Ele fechava a glote, ficava vermelho, perdia o ar, então era
muito importante, assim, não podia encostar na pele o leite. E como superar essa dificuldade? Teve que fazer muitas adaptações dentro de casa. Muitas. Eu sempre amamentei eles, então começou a dieta comigo. Eu mudei a minha alimentação, porque a partir de então eu não pude comer nada com leite, nem com derivados, nem zero lactose, nada podia. Tinha que mudar, inclusive, as louças que a gente usava, não podia ser as mesmas que a gente já tinha. Gente, que loucura isso! E aí eu tive que separar a minha, com a do meu filho, que era alérgico, com o do resto da família. Não podia comer em restaurante, então a gente ficou mais ou menos 2 anos sem comer em restaurante, sem comer na casa de ninguém, porque a gente não podia realmente, assim, ingerir os traços, né, do leite, que tem em tudo, é tudo contaminado. E aí, nisso, ele melhorou a alimentação e até que a alergia cessou. Hoje ele pode comer então ele tudo. daí conseguiu normalizar, Sim, na verdade. com essa dieta você consegue normalizar normalmente ali pelos 3 anos, que foi o que aconteceu com ele. Que bom, porque na verdade nem só é a questão da alimentação, é também o impacto social que isso provoca na pessoa, né? Com certeza. A quantidade de restrições. E em relação ao diagnóstico do transtorno do espectro autista, como é que foi isso para vocês e como é que vocês lidam com esse obstáculo, né? A gente descobriu, na verdade, tem mais ou menos 1 ano e um pouquinho. Foi pela questão de comportamento, de alimentação. Meu filho, ele não come absolutamente nada. A gente trabalha com essa questão de alimentação desde que ele era muito pequeno. Então, a gente foi encontrando o que ele sentia, o que ele tinha, o que ele fazia. E aí a gente foi buscar, na verdade, na internet, no Google, amigo nosso, né? O que poderia ser. Então aí conversei com a amiga, aí ela deu algumas sugestões e eu fui numa neuro, marquei a neuro e falei assim, bom, vamos conversar com a neuro então, porque eu já tinha ido em gastro, eu já tinha ido na pediatra, então passou por todo... E não tinha assim, é uma fase, vai passar, mas não era uma fase, não passou a fase. Foi com quantos anos que foi diagnosticado? Ele foi diagnosticado com 4 anos, mas ele tem o problema alimentar, assim, de ele não comer desde 1 ano e 10 meses. Não, e é muito importante esse teu depoimento, porque a gente sabe, né, que o diagnóstico, quanto antes ele vier, melhor. E o fato de ter percebido através da alimentação não é muito comum, né? Não é muito comum, por isso que ninguém identificava, né? Ele, até hoje, assim, ele não é uma criança comum que come batatinha frita, hambúrguer, pizza, ele não come nada disso. Então, foi bem diferente, assim, até a gente identificar, né? E ele é verbal, então ele fala muito. Muitos autistas não falam tanto. Então, por esses detalhes, foi um pouco difícil da gente chegar até o autismo, né? Mas ele tem um grau leve, né? Então, dificilmente, assim, a gente consegue ver no dia a dia, assim, alguém de fora perceber, mas a gente em casa, com a questão comportamental, de fator sensorial também, que ele tem bem alterado, mais a gente de casa que consegue perceber. Essa informação, realmente, ela me surpreende. Eu acho muito importante para todos os pais e mães que, porventura, constatam isso também, já fica uma dica para que avalie e possa, se chegar, usar as ferramentas para tratar, para melhorar a qualidade de vida o quanto antes. Agora, o seguinte, 3 filhos, os 3 japinhas, tudo um coladinho no outro. Dá uma dica de sobrevivência para os pais que têm, assim, essa escadinha e estão lá apavorados, porque tu tá aqui com uma cara de plenitude que, olha, eu fico impressionada. O que tu usa como mantra? Qual é o teu segredo? Olha, eu vou ser bem sincera. Tem que levar a maternidade de forma leve, porque é uma fase e vai passar. E muito óleo essencial, porque óleo essencial ajuda muito a acalmar a gente e as crianças. Eu sabia que tinha um segredo. Sabia que tinha um segredo. Talvez esse seja o seu segredo também para embarcar nesses novos caminhos, que é a maternidade, o quadro que é oferecido pela clínica Nilo Frantz e traz informações preciosas para você trilhar de forma mais leve nessa jornada.